Então, as leis de Newton. As leis de Newton, como a gente sabe, são 3, né? As leis de Newton. Então, a primeira lei, galera, é a inércia, tá? Então, as leis de Newton, elas se dividem em 3, né? Nós temos a primeira lei, que é a inércia, certo? Nós temos inércia. Nós temos a segunda lei, que é o princípio fundamental. Princípio fundamental. Princípio fundamental da dinâmica. E nós temos ação e reação. Certo? Então, nós temos 3 leis, né? Nós temos o princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei. Nós temos a ação e reação, que é a terceira lei. E nós temos a inércia. Então, o que é que vai dizer a inércia? Se o corpo está em repouso, por inércia, permanece em repouso, tá? Então, se um corpo está em repouso, por inércia, permanece em repouso. Ok? E aí nós temos o seguinte, ó. Olha aqui rapidinho. Então, galera, se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme, por inércia, permanece em movimento retilíneo e uniforme, ok? A menos que uma força haja sobre ele. Certo? Então, essa é a inércia. Então, as condições de inércia, ó, lei da inércia, que é a nossa primeira lei, certo? Pode ser chamada de inércia ou primeira lei de Newton, tanto faz. Então, nós temos que o corpo está em equilíbrio. Então, ó, quando o cara está na inércia, ele está em equilíbrio. Só que nós temos 2 tipos de equilíbrio. Nós temos o equilíbrio estático e nós temos o equilíbrio dinâmico. Certo? Nós temos o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O que significa isso? Se o equilíbrio é estático, é porque ele está em repouso. Então, aqui o cara está em repouso. Certo? Se o equilíbrio dinâmico, ele está em MRU. Movimento retilíneo e uniforme. Para os dois tipos de movimento, não, quer dizer, o repouso e o movimento, a aceleração é igual a 0 e a força restante é igual a 0. Ou seja, quando você tem a primeira lei, você não tem as demais, certo? Porque o cara está com a força restante nula. Na verdade, você não tem a segunda lei. Porque não tem nem aceleração nem força restante. A segunda lei tem que ter força restante, tem que ter aceleração. Certo? Então, exemplo da primeira lei. Você está vindo em um veículo, de repente o veículo para bruscamente, você é arremessado para frente. Ou então você acabou de entrar no veículo e aí o carro dá uma arrancada, você é jogado para trás. Ou seja, se você está em repouso, por inércia permanece em repouso. Você está em MRU, por inércia permanece em MRU, ou seja, movimento retilíneo e uniforme. Tá? A gente pode citar também quando a pessoa está como é que chama o elevador. Quando a gente está no elevador, também temos inércia. Quando a gente entra no elevador, a gente está em repouso em relação à Terra. Quando ele sobe, então o nosso corpo desce. Então a gente tem uma sensação estranha quando ele se movimenta. Quando ele vai em movimento e ele para, a gente sente o contrário. Quando ele para, como a gente está em movimento junto com ele, a gente tem a continuar em movimento e aí a gente dá um pulinho para cima.
Então, isso é inércia. Tá? Então, se o corpo está em repouso, por inércia permanece em repouso. Se ele estiver em MRU, por inércia permanece em MRU. Tá, galera? Então, essa é a primeira lei. Segunda lei. Ou melhor, vou falar a terceira primeiro, porque não tem cálculo. Deixa a segunda por último, porque tem cálculo. A terceira lei, ó. A terceira lei é o que nós chamamos de ação e reação, né? A terceira lei é o que nós chamamos de ação e reação. Quais são as características principais? A característica principal da inércia é que um corpo está em repouso, permanece em repouso. Ou seja, ele está com velocidade constante, ele está em movimento uniforme, se o equilíbrio for dinâmico, né? Então, ele pode estar em repouso, ele pode estar em MRU, ou seja, um movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é um movimento sem aceleração. A característica da terceira lei, que é a ação e reação, são as seguintes, galera. A primeira delas é que são pares de forças. Então, você tem par de força. Par de força. Como essas forças estão? Essas forças, elas possuem o mesmo módulo, ou seja, a mesma intensidade. Então, nós temos mesmo módulo, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Então, nós temos sentidos opostos. Então, nós temos sentidos opostos, tá? Nós temos, por último, aplicado em corpos diferentes. Elas estão aplicadas em corpos diferentes. Tá, galera? Então, todas essas são as características da terceira lei. Então, você tem que ter um par de força, certo? Você tem que ter duas forças, na verdade, né? Então, você tem um par de força. Você tem que essas forças vão possuir o mesmo módulo, ou seja, se um é 10, a outra é 10, se um é 20, a outra é 20, e assim sucessivamente. Mesma direção, então, se uma está na vertical, a outra também tem que estar na vertical. Se uma está na horizontal, a outra também tem que estar na horizontal, certo? E os sentidos têm que ser opostos. Se uma está para a direita, a outra tem que estar para a esquerda. Se uma está para cima, a outra tem que estar para baixo. Beleza? E tem que estar aplicado em corpos diferentes. Se tiver aplicado no mesmo corpo, não é ação e reação. Então, exemplo, você tem aqui a Terra. Ó. Você tem aqui a Terra e aqui você tem a Lua. Então, você tem a Terra e a Lua. No centro da Terra, tem uma força que puxa a Terra para a Lua. E a força F. No centro da Lua, tem uma força que puxa a Lua para a Terra. É uma força F também. Só que aqui está no centro da Terra, é negativa. Então, observe. Elas possuem o mesmo módulo, elas possuem a mesma direção, ou seja, estão na horizontal, certo? E os sentidos são opostos. Uma está para a direita e a outra está para a esquerda. E elas estão aplicadas em corpos diferentes. Uma está aplicada na Lua, a outra está aplicada na Terra. Então, nós temos aí totalmente ação e reação. Beleza? Tudo bem, galera? Terceira lei agora, galera. Vamos para a terceira lei.
Desculpa, segunda lei. A segunda lei, ela tem vários nomes, tá? Ela pode ser chamada de vários nomes. Nós podemos chamar a segunda lei de segunda lei mesmo, né? Segunda lei de Newton. A segunda lei, todo mundo já sabe que é de Newton, né? Segunda lei, ela pode ser chamada de princípio fundamental. Ela pode ser chamada de princípio fundamental. Princípio fundamental. Ela pode ser chamada de princípio fundamental, certo? Ela pode ser chamada ainda lei da proporcionalidade. Você pode chamar ela também de lei da proporcionalidade. Lei da proporcionalidade, ok? Então, ó, a segunda lei pode ser chamada disso tudo aqui, tá? Então, nós podemos chamar de segunda lei de Newton, de princípio fundamental da dinâmica e lei da proporcionalidade. Então, o que diz ela? Ela vai dizer que a aceleração e a força são diretamente proporcionais, certo? Então, ó, se você tem um bloco aqui, ó, você tem um bloco, e sobre esse bloco você aplica uma força para a direita, então você terá um deslocamento para a direita e esse deslocamento é acompanhado de uma aceleração, beleza? Então, a força e a aceleração, a força resultante e a aceleração são proporcionais. Então, eles são proporcionais. Ou seja, se a força resultante aumenta, a aceleração aumenta. Se a força resultante diminui, a aceleração diminui. Certo? Então, nós podemos dizer isso. Ó. Nós podemos dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, essa formulazinha aqui é conhecida como segunda lei de Newton. Então, essa fórmula é o que nós chamamos de segunda lei de Newton. Tá, galera? Então, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a força resultante aumenta, a aceleração aumenta. Se a força resultante diminui, a aceleração diminui. Ok? Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Mas essa massa, ela pode passar dividindo. O que acontece se nós passarmos a massa dividindo? Então, vamos ver o que acontece se a gente passar a massa dividindo. Quando nós passamos a massa dividindo, fica assim, ó. A aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Ou seja, a aceleração e a massa são inversamente proporcionais. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Por exemplo, se eu soltar a caneta, por que a caneta cai em direção à Terra e não o contrário? Porque a massa da caneta é bem menor do que a massa da Terra. Então, se a caneta ela tem uma massa muito pequena, ela vai ter uma aceleração muito grande. Beleza? Já o caso da Terra é o contrário, ela tem uma massa muito grande, então ela tem uma aceleração muito pequena. Beleza? Então, isso é possível porque a aceleração e a massa são inversamente proporcionais. Beleza? Então, ó, lembrar que aqui nós temos a força resultante, né? A força resultante, que vai ser dada em newtons. Lembrar que aqui nós temos a massa, que vai ser dada em quilogramas. E lembrar que o A é a aceleração, que vai ser dada em metro por segundo ao quadrado, tá, galera?
Então, metro por segundo ao quadrado aí vai ser o quem? Vai ser a aceleração. Então, não esqueçam, a aceleração e a massa são inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais. Ou seja, se um aumenta, o outro diminui, se um diminui, o outro aumenta, e assim sucessivamente. Galera, até aí uma dúvida, pessoal? Pessoal, até aí uma dúvida? Gente? E aí, pessoal, uma dúvida? Alguém pode falar em Cláudio, por favor? Galera, alguém pode falar aí no Lotus? Tem dúvida, alguma coisa? E aí, nenhuma dúvida? Não, professor. Beleza. Vamos agora para falar do PIB da normal, porque a gente vai utilizar ela muito, né? Então, forças usuais na mecânica. Então, vamos falar de quem? Vamos falar da força-peso. Força-peso. A força-peso, galera, é na verdade, uma força gravitacional, tá? Ela só existe por conta da aceleração da gravidade. Então, ela é uma força de natureza gravitacional que está na superfície de um astro. Então, força-peso é uma força gravitacional que atua na superfície de um astro. Então, ela é proporcional à gravidade. É proporcional ao campo gravitacional. É proporcional ao campo gravitacional, que é o campo G. Então, ó, G é a gravidade, é o campo gravitacional. Então, a força-peso ela é proporcional à gravidade, certo? A outra característica dela é que ela aponta sempre para o centro da Terra. Então, uma segunda característica dela é que ela aponta para o centro da Terra. Desculpa, gente. Aponta para o centro da Terra. Então, aponta para o centro da Terra, tá? Então, nós podemos dizer que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, essa característica aí é a fórmula do peso. Força-peso. Então, a força-peso é a massa vezes a gravidade. Então, se a massa é 2, o peso é 20. 2 quilogramas, o peso é 20 newtons. Se a massa é 5 quilogramas, o peso é 50 newtons. Se a massa é 30 quilogramas, o peso é 300 newtons. E assim sucessivamente, tá? Então, vamos colocar agora um exemplo para a gente ver o diagrama representando o peso. Então, ó, se aqui é a Terra, ó, e eu tenho um objeto aqui em cima, eu vou ter ele nas 3 posições, ó. Então, eu vou ter o objeto, na verdade, nas 4. Então, quando ele está aqui em cima, ó, o peso está para baixo. Então, o peso está direcionado sempre para o centro da Terra. Quando ele está embaixo, o peso está para cima. Certo? Então, o peso está para cima. O peso está direcionado para o centro da Terra. Quando ele está aqui, nessa parte intermediária, então o peso também está para o centro. Quando ele está aqui, o peso também está para o centro. Ou seja, o peso ele está sempre direcionado para o centro da Terra. Hora da história. Se eu tiver um corpo aqui nessa superfície, ó, em repouso, para onde está o peso? O peso está para baixo. Ou seja, o peso está sempre direcionado para o centro da Terra. Tudo bem? Galera,
Dizer para vocês que nós já vamos marcar aí nossa atividade de segundo bimestre, tá? Eu vou botar 5 questões da física A e 5 questões da física B, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar da força normal, ok? Então, a força normal, que é uma força de contato, né? Força normal. O peso é uma força de campo, né? O peso é uma força de campo, mas a normal é uma força de contato. Ela depende do contato entre as superfícies, tá? Então, ó, característica da força normal. Então, nós podemos dizer que a força normal é uma força de contato. Ela só existe se existir o contato com a superfície. É uma força de contato. O próprio nome dela já diz, força normal. O que é normal? É uma coisa que é perpendicular à outra. Ou seja, ela é perpendicular à superfície. Ela atua perpendicular à superfície. Então, atua perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície. Atua perpendicular à superfície. Então, a característica da normal aí é formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, esse mesmo exemplo aqui, ó. Mesmo exemplo. Digamos que eu tenho esse objeto aí, ó. Então, aqui está o corpo. Então, para onde está normal, para onde está o peso? Então, a normal está para cima, porque ela tem que formar um ângulo de 90 graus com a superfície. E o peso está para baixo. E se esse corpo estiver deslocando, teria uma força para cá, ó. Mas, nesse caso, normal e peso não contribuem para o movimento, então elas vão embora. Elas não contribuem para o movimento. Então, acabou aí. Vamos para as questões, galera. Peguei o material, pessoal, na página 324. Página 324. Página 324, galera. 324 é a nossa página, beleza? Então, aí diz o seguinte, ó. 324, praticando. Praticando. Página 324. 324, praticando. Então, diz assim, ó. 324 vai dizer assim, ó. Vamos lá. Primeira questão. Então, a primeira questão diz, ó. 3 pessoas A, B e C levam cada uma delas uma caixa de massa igual a 22 quilogramas a uma altura de 2 metros. A pessoa A eleva a caixa com velocidade constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, para a pessoa A, ó, então tem uma pessoa A, tem uma pessoa B e tem uma pessoa C. A pessoa A pegou a caixa e levou com velocidade constante. Se é velocidade constante, a aceleração é zero. Então, para a pessoa A, a aceleração é igual a zero. Logo, a força resultante também é igual a zero. Beleza? Vamos continuar. Então, ele já me deu os dados da pessoa A. Aí ele diz, a uma altura de 2 metros. A pessoa A eleva a caixa com velocidade
de 4 metros por segundo. Aí ele diz, e B eleva a caixa com a velocidade constante de 2 metros por segundo. B também levou com velocidade constante, então a aceleração é zero. Então a aceleração de B também é zero. E a força resultante de B também é zero. Ou seja, o que o A fez foi a mesma coisa que o B fez. A única diferença é só a velocidade. Mas o que nos interessa aqui é outra coisa. Então, ele continua. E C eleva a caixa com uma aceleração de 2 metros por segundo. Ou seja, o único que tem aceleração é C. Então, a força resultante de C é maior do que a de A e de B. Então, o único que tem aceleração é o C, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele vai me dizer, considerando desprezíveis a resistência do ar em cada caixa, denominando de FA, FB e FC, as forças verticais exercidas respectivamente pelas pessoas A, B e C, tem-se que, como a aceleração em A e B são iguais, então a força de A é igual à força de B. Ou seja, é igual ao peso, porque a caixa tem uma mesma massa para todos, portanto, tem o mesmo peso para todos. Então, a força de A é igual à força de B. Só que C acelerou. Então, se C acelerou, então a força dele é maior que o peso do objeto. Então, a única que a força é maior é quem? É justamente a C. Então, é a única que a força é maior. Então, nós podemos dizer aqui que a força de A é igual à força de B, que é menor que a força de C. Beleza? Então, então a resposta aí, galera, é letra B. Resposta letra B. Se a gente pudesse representar através do diagrama, ficaria assim, ó. Se a gente pudesse representar, ó, primeiro a bolinha A, ficaria peso para baixo e a força para cima, com o mesmo tamanho. Com o mesmo tamanho. E o B ficaria a mesma coisa. Peso para baixo, F para cima. FB. Mas na C, a força teria que ser maior. Então, teria peso para baixo ou o tamanho da outra. Ó. Então, peso para baixo e aqui a força C para cima. Professor, por que ficou assim? Porque o C tem aceleração. Os outros não têm. Então, nos outros, em A e B, o peso é igual à força que eles aplicam. O peso é igual à força que eles aplicam porque a velocidade é constante. Então, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Já o C, você acelerou. Então, a força ficou maior que o peso. Acabou. Então, a resposta é a letra B. Vamos para a próxima aí, galera. Próxima. A próxima diz assim. 2. A 2 diz assim, ó. A maçã, alimento tão apreciado, faz parte de uma famosa lenda ligada à biografia de Isaac Newton. Ela, já tendo em mente suas leis do movimento, teria elaborado a lei da gravitação universal no momento em que, segundo a lenda, estando Newton ao pé de uma macieira, uma maçã lhe teria caído sobre sua cabeça. Pensando nisso, analise as afirmações. Item 1. Uma maçã pendurada em seu galho permanece em repouso, enquanto duas forças de mesma intensidade, o seu peso e a força de tração no cabinho que prende o galho, atuam na mesma direção e em sentidos opostos, gerando sobre a maçã uma força resultante de intensidade nula. Totalmente verdadeiro, né? Nós temos aí ação e reação. Então, o item 1 é verdade. Totalmente verdade. Então, o item 1, verdade, tá?
Vamos para a próxima. Uma maçã em queda cai mais rápido quanto maior for a sua massa. Falso. Tanto faz um corpo de 10 kg como um corpo de 1.000 kg. Os dois soltados ao mesmo tempo, da mesma altura, eles vão cair ao mesmo tempo. Não depende da massa, só depende do campo gravitacional. Como o campo gravitacional é o mesmo para os dois, eles vão cair ao mesmo instante. Então é falso. O 2 é falso. Não cai mais rápido quem é mais pesado, não. É mentira. Cai os dois ao mesmo tempo se nós tirarmos a resistência do ar. 3. A maçã em queda sofre uma ação do planeta Terra. Sim. Denominada força-peso, verdade. E tem direção vertical, verdade. E sentido para baixo, verdade. E a maçã, por sua vez, atrai a Terra com uma força de mesma intensidade e direção. Show de bola. Quando o sentido é para cima, totalmente. Então, nós temos aí que lá no centro da Terra existe uma força puxando uma maçã para a Terra. Então, galera, totalmente verdade, a 3. Então, 3, verdade. Então, a resposta aí é 1 e 3 apenas. Letra C. Então, letra C seria aí a resposta, tá, galera? Essa é a terceira questão. Se vocês quiserem, pode justificar aí, ó, a segunda questão, beleza? Tudo bem, galerinha? Pessoal, nós encerramos aqui. Na próxima aula, daremos continuidade aí. Estamos aí nas leis de Newton, lembre, na página 324, tá, galera? Tudo bem, pessoal? Valeu, foi um prazer ficar com vocês nessa aula de hoje. Espero vocês na parte da tarde, tá? Ok? Tchau, tchau. Tudo de bom. Bom. Tchau, galera. Podem sair já, viu, gente?